reflexionando. O Ministério do Novo Concerto Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, cada um se ache fiel, sendo responsável e prestando contas de tudo que lhe foi confiado. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvido esquecidiço, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se incontaminado do mundo. A Bíblia é a nossa regra de fé.
É ela que instrumentaliza a cristandade uniformemente. A Bíblia é a carta magna da Igreja, na sua totalidade, norteando a fé dos cristãos com toda a autoridade que lhe compete. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus, bem como a sua palavra, são imutáveis e inegociáveis, atravessando décadas e séculos e milênios com sua ética e seu doutrinamento para todos os povos, não havendo um Deus para o Ocidente e outro Deus para o Oriente. Há apenas um Deus e Pai, Criador de tudo e de toda a humanidade. Então, o que mudou depois de aproximadamente 3.000 anos que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em períodos e continentes distintos? Como cristãos, não somos adeptos à teoria do evolucionismo desenvolvido pelo cientista Charles Darwin. Partimos do pressuposto da teologia do criacionismo mensurada nos anais da literatura sacra. A Bíblia, que apresenta Deus como Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Inclusive, o homem foi feito à sua imagem e semelhança. O homem, este sim, vive numa constante evolução social, cultural, política e espiritual, não biológica. O homem é um ser que vem de um único tronco genético, biologicamente continua o mesmo. A evolução social, cultural, política e espiritual tem provocado mutações na psique do homem, na sua personalidade, no seu caráter e na vida do homem. No conceito de alguns homens, a Bíblia foi relativizada nos moldes que lhe convém, com a finalidade de justificar uma conduta de absorção das suas concupiscências, procedimento esse antagônico ao doutrinamento bíblico. Tais pessoas usam os textos sagrados de forma herética, tentando burlar a consciência alheia para granjear simpatizantes à sua facção depravatória escrachada. Deus tem alguns atributos eternos e um deles é a imutabilidade. Deus não muda. Outro sim é que, consoante a sua lei, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Porque apesar de ser escrita por 40 escritores, o autor da Bíblia é Deus. E os direitos autorais é dele. E ele não outorgou a nenhum ser humano o direito literário de editar, de alterar, de modificar aquilo que já está escrito há milênios. Portanto, quer você queira ou não queira, a Bíblia é e sempre será a inerrante e infalível palavra de Deus. Deus seja louvado.